Este conteúdo é sobre doenças respiratórias na infância. Então, as doenças respiratórias na infância, elas podem ser as infecções das vias aéreas superiores, as bronquiolites, as pneumonias ou a asma, entre outras. Com relação às infecções das vias aéreas superiores, a gente tem como principais a faringite ou amidalite, a otite, a sinusite e a laringite. Com relação à faringite ou amidalite, o principal causador, então, é uma bactéria. O principal sinal ou sintoma é a tosse, a dor de garganta e a rouquidão. Então, é uma infecção que é mais frequente nas crianças em idade escolar, geralmente, então, acima de 3 anos. E o período de incubação, ou seja, o período em que não começou ainda a apresentar os sintomas, é em torno de 12 horas a 2 dias. Então, as manifestações clínicas, os sinais e sintomas da faringite ou amidalite é início súbito de febre e dor de garganta. A criança, então, fica prostrada, abatida, com halitose importante. Ela pode apresentar também cefaleia, dor abdominal, náuseas e vômitos, perda de apetite, né, anorexia, e linfonodomegalia cervical inflamatória, ou seja, esses gânglios, essas ínguas no pescoço também pode ocorrer. Com relação à otite. Com relação à otite, então, é um processo inflamatório agudo do ouvido médio, também uma doença aguda. Aguda significa que ela tem a cura e ela vai desaparecer. Geralmente é uma complicação, então, bacteriana, mas que iniciou rinofaringite viral, ou seja, começou então pelo nariz, pela garganta, algum vírus que entrou por essa região, causando então um processo inflamatório no ouvido. Então a inflamação ela se estende pelas tubas auditivas, alterando as funções de ventilação e drenagem. Normalmente ocorre então em crianças entre 6 e 3 anos de idade. E as crianças que mamam, né, acaba favorecendo essa infecção. A anatomia, né, da amamentação, tanto no peito quanto da mamadeira, favorece a infecção. A sinusite. Então, a sinusite é uma doença infecciosa aguda dos seios paranasais, que são esses espaços que a gente tem nos ossos da face. Geralmente são complicações de outras infecções que ocorrem nas vias aéreas superiores, podendo ser no ouvido, na garganta, começa para depois vir a se tornar uma infecção aqui nessa região. Então, pode ser uma infecção vinda de um vírus ou de uma bactéria, ou até mesmo pode ser uma sinusite alérgica. O que acontece? Acontece então uma retenção de secreção, um acúmulo de secreção nesses ossos aqui que tem uma formação mais oca, né? Onde pode haver então um acúmulo dessas secreções. Quais são as manifestações clínicas? Então, na criança menor, na criança pequena, pode ocorrer uma febre mais baixa, uma dor de garganta, uma tosse irritativa, uma falta de apetite, irritabilidade, uma secreção do nariz purulenta, com um gotejamento retronasal. Na criança um pouquinho maior, normalmente não aparece febre, vai aparecer uma obstrução nasal, nariz trancado, um gosto metálico na boca, perda do olfato, tosse e aquela dor de cabeça com sensação de peso. E o tratamento para sinusite, então, é lavar o nariz com solução salina, a gente
conhece o Sorine como um tipo de medicamento que é usado no nariz, bem conhecido, não necessariamente precisa ser essa marca. Descongestionantes orais, antihistamínicos, descongestionantes tópicos e corticosteroides também vão ser usados com prescrição de profissional da saúde para tratar a sinusite. Laringite. A laringite, então, é uma inflamação difusa do epitélio, eritema e edema da traqueia. Então, seria na traqueia, e alteração da mobilidade das cordas vocais. Por isso, então, que uma dos sinais e sintomas da laringite seria a rouquidão. Vai acontecer, então, um edema que vai restringir o fluxo de ar, gerando um estridor inspiratório. Pode acontecer, então, de dar um ruído na hora da respiração. É uma causa muito frequente de obstrução aguda das vias aéreas, representando em torno de 15 a 20% das afecções respiratórias. É a causa mais comum, então, de obstrução de vias aéreas superiores em crianças. 90% dos casos, né, de obstrução de vias aéreas superiores é causada pela laringite. Então, acontece muito em crianças de 1 a 6 anos, normalmente em crianças de 1 ano e meio, muito em crianças do sexo masculino, não que ocorra em crianças do sexo feminino, e muito no outono e no inverno, no frio. E as manifestações clínicas da laringite. Aquela secreçãozinha clarinha do nariz é bem comum, uma tosse leve, mas tem um período que dá aquela tosse forte, aquela tosse rouca, aquela tosse alta, que é também chamada de tosse de cachorro. A febre, quando dá, é uma febre baixa. Dá rouquidão, a criança ela fica com a voz rouca. Pode dar o estridor inspiratório, que é aquele barulho quando a criança respira. E o tratamento, ele vai apresentar melhoras, então, na criança em torno de 1 semana ou até 2 semanas. A pneumonia, então, são processos inflamatórios do parênquima pulmonar, com comprometimento dos brônquios, dos bronquíolos, que é essas ramificações menores, e dos alvéolos, que é aquelas menorzinhas ainda. Então, dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos. Por vezes do interstício ou da pleura, que é toda essa parte aqui do pulmão. Então, os cuidados com a criança quando tem uma pneumonia, normalmente essa criança vai precisar de inalação, né, uma nebulização, ou mesmo oxigênio, aspiração, por causa da secreção que pode acontecer. E existe também uma prevenção para pelo menos alguns tipos de pneumonias, que é com uma vacina que é feita quando a criança é bem pequenininha, que é a vacina pneumocócica 10, que já quando bebê a criança pode fazer essa vacina que já vai prevenir sobre alguns tipos de pneumonia. O tratamento, geralmente, ele vai levar em conta o quadro clínico da criança, a faixa etária, o que vai aparecer no raio-x e os exames, vai depender. Né? Vai depender também do agente causador que vai estar causando essa bactéria. Aqui existem as bactérias mais comuns que causam a pneumonia. E uma coisa importante é que sempre quando tem o diagnóstico de pneumonia, a criança sempre vai receber o tratamento a nível hospitalar. Por quê? Principalmente por causa que o tratamento vai ser via endovenosa, vai receber na veia o tratamento. Então, é muito importante que, logo que a criança começa a apresentar sintomas de tosse, uma febre persistente, ela já logo seja levada para consultar já no início, ainda mais criança bem pequena, para que possa ter logo o tratamento e muitas vezes não precisa evoluir para uma pneumonia.
E esse processo de pneumonia, ele pode aparecer num pedaço do pulmão, num dos lobos, né, que pode ser em qualquer parte do pulmão, um lobo do pulmão, ou de uma parte mais abrangente do pulmão, que seria a broncopneumonia. E o que é bronquiolite? Então, a bronquiolite é uma infecção respiratória aguda de etiologia viral. Então, aqui já não estamos mais falando de bactéria, estamos falando então de vírus, que compromete os bronquíolos. Então, os bronquíolos seria essa parte menor aqui do parênquima pulmonar. Então, seria um processo inflamatório também agudo, levando a um quadro respiratório obstrutivo também, aonde vai acumular secreção nessa região aqui, também vai causar um desconforto respiratório, vai causar obstrução, vai acabar tendo problema na troca gasosa aqui. Normalmente, o primeiro episódio de bronquiolite acontece com menos de 1 ano. Existem muitos casos, a prevalência é grande de bronquiolite. E os sintomas, eles são parecidos com de um resfriado, no início, com sintomas de resfriado. Então, fica muito atento àquele bebê que tem sintomas de resfriado, uma febre baixa, ou às vezes nem precisa febre, uma tosse leve, espirros, começa assim. Então, quando o bebê é bem pequenininho, qualquer sinal de resfriado, ficar atento para que possa evoluir para uma bronquiolite. E a dificuldade respiratória é uma manifestação clínica importante da bronquiolite. Quando a gente fala em asma, que é uma outra doença das vias aéreas superiores, que é o que a gente está falando até agora, né, das vias aéreas superiores, existe então a asma, que é uma doença inflamatória brônquica crônica. Ela não é aguda, né, como as outras que a gente estava vendo até agora. Uma criança com asma é uma criança que vai conviver muito tempo com essa doença. E os sintomas podem ser recorrentes, pode acontecer muitas vezes. Ela pode usar um medicamento preventivo para prevenir as crises de asma, para não dar tantas vezes. E o tratamento, normalmente, ele é eficaz. Vai haver uma boa resposta a esse tratamento. Em torno de 10 a 20% das crianças possui asma, existe uma alta prevalência, né? Pode haver também uma grande mortalidade em função de ser uma doença que atinge o pulmão, um órgão vital do ser humano. Também é uma doença de custo elevado, tanto para o paciente, quanto para a sociedade, quanto para o governo, em função dos medicamentos, quando chega a internar, o que é usado. E os sinais e sintomas da asma, então, é a tosse, os sibilos que acontecem no pulmão, que pode ser escutados com estetoscópio, né? A falta de ar e a dor no peito. E os cuidados de enfermagem, então, é a inaloterapia, que pode ser feita através da nebulização ou então com o uso de medicamento de spray oral, a oxigenoterapia, a reposição hídrica, né, reposição de líquidos, o conforto e todo medicamento e tudo que tiver prescrito para esse paciente. Pessoal, alguns conceitos aqui para a gente rever. Conceito de respiração, então. Conceito de respiração. Respiração é a troca de gases entre o organismo vivo e o seu meio ambiente. Então, o oxigênio, ele é inspirado, colocado para dentro, e o gás carbônico, ele é expirado, enquanto a respiração interna vai ocorrer a nível celular. Então, quando a gente fala em respiração, a gente fala numa troca gasosa entre o ser humano e o meio ambiente. Inspirando o oxigênio, faz a troca gasosa aqui dentro,
e liberando gás carbônico. Esse é o conceito de respiração. O conceito de ventilação, ele se refere dentro do organismo. Então, é um processo de troca gasosa dentro do pulmão e o organismo. O pulmão faz essa troca gasosa de oxigênio e gás carbônico dentro do organismo do ser humano. Então, esse é o órgão responsável pela ventilação, que é essa mesma troca gasosa que a gente estava falando. Inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônico. Então, inspiração é a entrada de ar, expiração é a saída de ar. Esse é o pulmão, é o órgão responsável por fazer essa troca gasosa. Inspiração de oxigênio, expiração de gás carbônico. Oxigênio é o gás que a gente precisa para sobreviver. E gás carbônico é o gás que sobra do nosso organismo que a gente tem que colocar para fora, que a gente não precisa dele. Existe um outro termo importante também que se chama perfusão. Perfusão se refere ao volume de sangue que está circulando dentro dos vasos sanguíneos. Então, é o volume de sangue que está circulando dentro dos vasos sanguíneos. Então, se o pulmão está fazendo uma boa troca gasosa, dentro dos vasos sanguíneos vai haver uma boa perfusão de oxigênio. Agora, se a ventilação está sendo comprometida por algum problema no pulmão, alguma doença dessas que a gente viu antes, numa criança, aqui vai comprometer a troca gasosa, certo? Por uma pneumonia, por uma asma, por uma bronquiolite, né, por alguma doença pulmonar, então, com certeza vai acabar afetando a perfusão, ou seja, o nível de oxigênio no sangue vai estar também comprometido. O nível de sangue também vai estar levando menos oxigênio para os órgãos. Outro termo importante seria a inaloterapia. Inaloterapia é a administração de drogas diretamente ao trato respiratório. A inaloterapia pode ser feita, então, através da nebulização e pode ser feita através de um spray oral, pela boca. E aí, quando é criança, a gente usa um espaçador para que tenha tempo desse jato do medicamento entre pausadamente enquanto a criança respira dentro das vias aéreas dela. Por isso essa distância aqui. Para que aperte aqui, o jato entre, normalmente se conta até 10 e se espera que esse ar entre enquanto a criança respira. Aí se dá o próximo jato. Aí dependendo da prescrição, vai ser 2, 3, 4 jatos com intervalo de 10 segundos cada um. Então são duas formas de inaloterapia. Oxigenoterapia. A oxigenoterapia, então, consiste na administração de oxigênio. E aí a concentração vai ser prescrita, né, pelo médico e vai necessitar de um fluxômetro e de um regulador de pressão. Normalmente vai corrigir então a deficiência de oxigênio ou então uma falta total de oxigênio que a criança vai precisar. Existe também a traqueostomia, que é uma abertura que é realizada na região do pescoço, muitas vezes por algum tumor que pode ocorrer aqui nessa região, ou algum trauma, algum inchaço, algum edema que pode ocorrer aqui, que dificulta a passagem do ar que não está podendo entrar por aqui, para os pulmões. Então, se tem alguma coisa que aqui está interrompendo a passagem do ar para os pulmões, tem que se fazer um orifício aqui para que o ar entre por aqui para os pulmões. Essa é a ideia, o objetivo da traqueostomia.
Tá? Então, é introduzido um tubo de metal para facilitar a entrada de ar em caso de tumor, edema de glote ou algum trauma. E aí vai exigir cuidados de enfermagem quando a criança está hospitalizada. Pode ser que a criança ganhe alta e vá para casa com a traqueostomia, pode ser, e aí os pais vão receber orientação de como limpar, de como fazer o curativo, a troca do cordão que segura a traqueostomia, a higiene, né? A aspiração também, porque muitas vezes a secreção do pulmão que, que está em excesso vai ter que ser aspirada por aqui. Assim como a gente aspira por aqui o excesso de secreção, ou pela boca, a gente vai ter que aspirar por aqui também. Então, todos esses cuidados podem ser feitos a nível hospitalar ou em casa também. Com relação à oxigenoterapia, existem então sistemas de liberação de oxigênio que podem ser de baixo fluxo ou de alto fluxo. Quando é prescrito até 5 litros de oxigênio para a criança, pode ser colocado uma máscara simples nela, pode ser colocado um catéter nasal ou uma cânula nasal ou o óculos nasal também, que introduz na narina do bebê. Nesse caso, o fluxo ele é pequeno, tá? Até 5 litros. E aí também não se precisa ter a quantidade de oxigênio que quer que se introduza, exatamente que se quer que se absorva no organismo. Quer que se introduza 5 litros, ou 4, ou 3, ou 2. E existe também uma pouca aceitação de crianças pequenas, porque fica incomodando, né, no narizinho. Então, principalmente o catéter, que introduz até mais profundamente, né, o catéter, e o óculos também fica incomodando aqui. Pode irritar também a mucosa aqui do nariz também. É de fácil colocação, permite que a criança também, quando não é a máscara, né, quando é o catéter, que a criança se alimente, que a criança converse, enfim, tem as vantagens e as desvantagens. E existe uma rotina hospitalar de troca também. E quando o sistema de fluxo, quando o oxigênio prescrito é acima de 5 litros, aí vai ser um sistema de alto fluxo. E aí vai se colocar o que se chama de máscara de Venturi, que é essa máscara aqui, que ela tem esse reservatório aqui. E aí sim, aí vai se ter o controle do ar atmosférico inspirado dentro, vai se saber a quantidade de ar que a pessoa está recebendo. Ela vai receber até 80% do ar que está recebendo. Então, isso por uma concentração maior de oxigênio, quando se quer acima de 5 litros por minuto. Antes era menos de 5 litros por minuto, aqui acima de 5 litros por minuto. E aí é colocada através de uma máscara com reservatório, que é o que está aparecendo aqui. E aí tem que se tirar toda vez que for alimentar, não tem tanto conforto. Né? E aí, com o oxigênio, sempre vai ter o fluxômetro, que vai se poder colocar a quantidade de litros que se quer. Tem também o umidificador, com o nível máximo e mínimo de água, sempre destilada ou esterilizada, que vai se usar. Tudo isso conectado ao torpedo de O2, ou então no redutor de pressão, vai ser conectado para poder administrar no paciente. E aqui vai sair o catéter e a monitorização. Existe então uma forma de monitorar a esse paciente que está com oxigenoterapia através da oximetria de pulso. Então vai se colocar então um oxímetro nesse bebê, nessa criança, para se saber, para ter um valor que seria a oximetria arterial, através da saturação. Então, a oximetria de pulso representa um controle não invasivo, né? Então, é um dispositivo, um aparelho que se coloca no bebê
para poder saber o nível de oxigênio que o sangue está levando para os tecidos, para as células. E vai aparecer. O ideal é que apareça acima de 94%. O ideal é 99%. Acima de 94% é o desejável, que ele esteja recebendo acima de 94% de oxigênio em seu organismo. Então, é uma forma de estar monitorando essa quantidade de oxigênio que está sendo recebida. E aí, aqui existem uns tipos de aparelho, então, que é usado para se fazer essa monitorização, para se medir a saturação, então, do paciente. Para terminar, então, os cuidados de enfermagem, verificar a frequência, o ritmo, a profundidade e esforço das respirações em qualquer sinal de alerta, realizar a ausculta pulmonar durante o exame físico, observando a presença de algum ruído respiratório, algum sibilo, algum ronco, aspirar as secreções e registrar a característica, registrar observando a adaptação da criança e a adequação da terapêutica ventilatória instituída, adaptar o catéter do oxigênio no látex que está lá conectado no umidificador do oxigênio, abrir o fluxômetro até a quantidade de litros que está prescrita, manutenção ou promoção da expansão pulmonar, manutenção das vias aéreas, estimulando a tosse, a aspiração, mobilização das secreções pulmonares através da umidificação, da hidratação, identificar e implantar um método para auxiliar a criança a promover a comunicação, observar sinais de irritação da pele e comunicar, manter sempre o umidificador com água destilada. No transporte do paciente, o umidificador deve ser vazio para evitar aspirações. E avaliar as habilidades de cuidado dos pais no cuidar com a criança, iniciar a educação para a saúde da criança e família com finalidade do manejo de barreiras físicas, traqueostomia e tubo orotraqueal.